Quero agradecer ao pastor, agradecer ao seu Ivan pelo convite. Quero agradecer ao Ivo, à doutora Inês, que vieram comigo de Anápolis, o Alex, Elineida, estão aqui, obrigado pela presença. Irmãos, eu queria trabalhar basicamente um trecho das Escrituras Sagradas, que é Gênesis 1 e 2. Eu quero ler com os irmãos Gênesis 1 e 2. Gostaria de fazer uma exegese, não uma exegese. Eu não quero agredir o texto com a minha opinião. Eu queria ler o texto e ver o que o texto diz. Mas antes da gente entrar em Gênesis, eu convido os irmãos para ler um texto clássico das Escrituras. Tenho certeza que os irmãos já leram esse texto. Abram, por favor, as suas Bíblias em João, o evangelista João. João, capítulo 1. Eu vou ler o resumo de Gênesis. Aí nós vamos lá para Gênesis. João, capítulo 1. Olha o que diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Esse texto é riquíssimo. Antes de haver tempo, havia o Espírito. Esse aqui é o Verbo, mas está falando da segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo existe desde a eternidade. Ele não veio à existência há 2000 anos atrás. Ele é o único gerado. Eu e você somos adotados. Eu e você, nós fomos adotados e nascemos de forma ordinária. Ele não. Ele é o único gerado de forma extraordinária. Por isso que o anjo Gabriel, quando veio a Maria, ele anuncia o nascimento de uma maneira extraordinária. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, Maria concebeu, completou-se o cromossomos no ventre dela de uma maneira extraordinária. Mas o que está dizendo o texto aqui é que Jesus Cristo era o Verbo, era o Espírito que tinha a palavra articulada, uma cognição comunicada. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Claro que se eu interpretar à luz de outros textos, está falando aqui da Trindade, do conselho da Trindade. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, antes de haver tempo, ele estava lá. Se eu te fizesse uma pergunta só a partir desse texto, qual é o primeiro milagre de Jesus Cristo nas Escrituras? Não é transformar água em vinho, é a criação. Ele estava lá. Criação não é um ato, não é resultado de um processo natural, é um processo miraculoso. É um milagre de Deus, trazendo a existência do nada, ex nihilo, do nada, trouxe à existência o que não existe. Essa palavra é uma palavra cheia de poder, é uma palavra do Todo-Poderoso. É uma palavra que você não faz distinção entre vontade e ação. Então, no princípio era o Verbo que integrava o conselho da Trindade. O Verbo era Deus. Ele estava antes de haver tempo com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Lembra do texto de Filipenses, de Colossenses? Todas as coisas, visíveis, as invisíveis, tudo que existe veio dele. A vida estava nele. Isso aqui é biogênese, isso é um ponto extremamente importante. A vida veio dos céus, a terra é província dos céus. Nós somos criaturas, a Bíblia revela pelo menos nós e os seres angelicais, nós somos criaturas que recebemos de Deus a dimensão moral. O que eu gostaria de trabalhar hoje, à luz desse texto, e que eu vou ler em Gênesis, Eu queria fazer algumas reflexões sobre o ser de Deus. Quando a gente pensa nesse Deus que criou o mundo, dá uma olhada comigo rapidamente aqui. Então, Deus que criou o mundo, Ele é Espírito, Ele é infinito, isso aqui é extremamente importante, Ele precisa ser maior do que as dimensões espaciais, Ele não é contido pelo finito, Ele transcende, por isso que Deus é transcendente, Ele é maior.
ele é eterno. Isso aqui é um princípio extremamente importante. Lembre-se que o tempo veio à existência. Esse texto que eu li de João, ele está parafraseando o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou o espaço, o tempo e a matéria. Está lá. A vida só veio no dia terceiro. Então, no dia primeiro e no dia segundo, nós temos espaço, tempo e matéria. O tempo é uma categoria desse universo em movimento, essa matéria em movimento. E aí nós temos a dimensão que mede a movimentação da matéria. Isso é o tempo. Então veja que Deus não está contido no espaço, não está contido no tempo, e é óbvio que Ele precisa ser imutável, o seu ser, né? Por isso que eu e você confiamos em Deus. Por que que nós confiamos na palavra de Deus? Porque Ele é imutável, Deus é confiável. Se Ele disse, eu voltarei, nós podemos confiar. Por quê? Porque Ele é imutável, o seu ser. E aqui tem uma consequência extremamente importante. Como que é, então, a sabedoria de Deus? Eterna, infinita e imutável. Como que é o poder de Deus? Eterno, infinito e imutável. Como que é a santidade de Deus? Eterna, infinita e imutável. Isso são categorias extremamente importantes nos seus atributos. Eu preciso compreender isso. Por exemplo, se você olhar aqui a santidade em Deus, veja que a santidade está intrinsecamente ligada à lei moral. A lei moral é parte da essência de Deus. Por isso que Deus não pode pecar, Ele não pode quebrar a lei moral, diferente da lei natural. A lei natural não é parte da essência de Deus. A lei natural reflete os atributos de Deus, mas não é parte da essência. Por isso que Deus pode quebrar a lei natural. Jesus Cristo andou por sobre as águas, Ele violou a lei da gravitação. Jesus Cristo transformou água em vinho, um processo inviável do ponto de vista termodinâmico. Ele violou o caminho termodinamicamente natural. Por quê? Ele pode quebrar a lei natural, mas Ele não pode quebrar a lei moral. Por quê? Porque Ele é santo, santo, santo. Isso é uma característica extremamente importante. Então, quando eu começo a refletir sobre Deus, que é santo, que é justo, né? Sobre o juízo final, não é o caso aqui, mas não vai ficar injustiça pendente, porque Ele é o doador da vida, Ele é o autor da vida, e a vida doada aos homens e aos anjos é uma vida com dimensão moral. Essa moral, ela tem uma integridade da justiça de Deus. Por isso que quando quebramos a lei moral, nós sofremos a punição. Esse é o conceito de pecado. Veja a verdade, né? Isso aqui é extremamente importante. Deus, Ele é a verdade. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. E aqui eu tiro um outro ponto extremamente importante. Toda verdade é uma verdade de Deus. A verdade nesse mundo é uma verdade de Deus. Eu posso compreender um pouco sobre Deus através das leis naturais. Lembra-se? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está na Bíblia, Salmo de número 19. Mas vamos caminhar. Então, é claro que estudar o ser de Deus demanda, tem uma classe, o pastor Heber Campos tem um livro chamado Ser de Deus. Isso demanda um estudo mais extenso. Mas eu queria só caminhar com você nessa primeira percepção de quem é Deus. E aí a gente conclui, Ele é o Criador. Em Apocalipse, né, vai falar que Ele é digno de glória, porque Ele é o Criador. Ele é o autor da vida. Então, tendo isso em mente, vou dar o segundo passo, que é a autoridade das Escrituras. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, em João 17 vai falar que a tua palavra é a verdade. Deus é a verdade. Deus é plenamente santo. Todos os seus atributos são eternos, infinitos e imutáveis. A palavra de Deus também é santa. Por quê? Porque a palavra de Deus veio da inspiração de Deus. A palavra de Deus é a verdade, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. O que é que fala em 2 Timóteo 3,17? Toda a Escritura, não está dizendo parte da Escritura, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Por isso que é um texto verdadeiramente humano, porque traz os elementos culturais, a linguagem humana, mas ele é verdadeiramente divino, ele foi inspirado. Eu confio que a Bíblia é verdade, porque ela é a palavra de Deus. Eu não posso colocar a Bíblia em paralelo com qualquer outro livro.
Eu não posso colocar a Bíblia em paralelo com a ciência, é diferente. A Bíblia é uma verdade absoluta. Por que é uma verdade absoluta? Porque Deus disse. Não é porque eu estou dizendo, não é porque o pastor prega, porque Deus disse. A chancela da verdade da palavra de Deus é porque, da Bíblia, é porque a palavra de Deus, ela é inspirada. Então, nós cremos nesse princípio. E eu vou, então, convidá-los a refletir sobre o ser de Deus. Somente esse Deus dos judeus poderia ser o Criador, porque Ele é eterno, infinito e imutável, portanto, o seu poder é eterno, infinito e imutável, por isso que Ele é todo poderoso, por isso que a sua palavra tem poder. Isso é diferente, a palavra de Deus tem poder, não é a minha palavra. A palavra de Deus, ela não faz distinção entre vontade e ação, não há limite para o exercício da vontade de Deus. Por isso que Deus disse, haja luz, haja planeta, haja terra, haja vida, haja ser humano. Ele é o próprio Deus. E esse universo que conhecemos veio à existência. E Deus é o doador da vida. Isso é um ponto extremamente importante. Guarde isso. Então, brevemente, sobre as reflexões sobre o ser de Deus, sobre a autoridade das Escrituras, ela é verdade porque é a palavra de Deus, e isso traz para mim uma cosmovisão. Se você já estudou um pouco, tem uma visão clara, isso aqui é extremamente importante, meu irmão. Você precisa ter a sua visão de mundo sustentada em quem? Naquilo que é verdadeiro. Né? Você vai aprender nas Escrituras, você vai construir a casa sobre a rocha. Se você quer ter uma cosmovisão de mundo em cima da palavra de homens, você vai construir sua casa sobre a areia. Sua casa sobre a rocha, ela está aqui. Numa linguagem simples, se você lê as Escrituras, lembre de uma coisa, a Bíblia começa no céu e termina no céu. A Bíblia começa no Éden e vai terminar no céu. Isso é extremamente importante. E nos dá uma visão, uma percepção de quem somos, de onde viemos, de onde veio a vida. Deus é o Criador. Então eu tenho uma criação, mas essa criação, ela tinha uma dimensão moral. Deus fez um pacto de vida com o ser humano. Nós afrontamos a Deus, nós pecamos contra Ele e sofremos as consequências. Por que nesse mundo tem maldade, tem violência, tem doença, tem a morte? Porque nós afrontamos a Deus. Isso se chama pecado. O que fala Romanos, né? Lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. A morte não é amigo do cristão, ela é um inimigo. A morte é amigo do evolucionista, do cristão não, do cristão ela é um inimigo. Por quê? Porque ela revela a minha natureza pecaminosa. Então a minha cosmovisão, ela é sustentada na percepção de que eu tenho a criação, eu tenho uma queda, isso me dá clareza do que está acontecendo à minha volta, da minha origem, mas ela também tem claro a redenção. Eu tenho um Redentor, eu tenho o próprio Deus que se fez homem. Aquilo que os nossos pais desobedeceram no Éden, Jesus Cristo obedeceu lá no deserto. Isso é um ponto extremamente importante. Ele obedeceu plenamente à lei de Deus. Lembre-se de uma coisa, a lei moral é parte da essência de Deus. Jesus Cristo, sendo a segunda pessoa da Trindade, obedeceu perfeitamente. Ele obedece por causa de mim e de você. Então é uma obediência até a cruz. Por quê? Por causa da igreja. Isso nos coloca numa percepção para onde vamos. Né? Nós temos uma casa prometida, e eu creio nisso. Por que nós cremos nisso? Porque Deus é imutável, Ele é confiável. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, para que mude de ideia. A palavra dele é verdadeira. Então, essa cosmovisão, rapidamente, criação, queda, redenção e consumação, me dá clareza de vida. Isso é um ponto importante. E se eu der um passo adiante aqui, eu vou agora desdobrar um pouco, né? Olha aqui, ó, criação, eu tenho uma queda, corrupção, queda, aí eu tenho uma redenção na obra de Cristo e na cruz, e a consumação, isso aqui é claro. O que é que nós temos claro se você olhar para frente, a volta de Cristo, com Ele nós vamos ter a ressurreição de todos, com a ressurreição tornar público o grande julgamento e o novo céu e nova terra, a recriação, está lá. Isso é bíblico. Agora eu queria desdobrar com os irmãos um pouco, né, sobre 4 pontos, eu vou me concentrar nesses 2 aqui, mas eu queria colocar da criação até
Babel. Aqui, se você caminhar comigo, nós vamos ter aqui aproximadamente 1.700 anos, só para você ter um parâmetro. Está no livro de Gênesis. Então, Gênesis vai colocar a criação, Gênesis vai trazer a queda, Gênesis vai trazer o dilúvio, que é o segundo maior juízo de Deus sobre os homens. O primeiro é a queda, Gênesis 3, é o maior juízo para o gênero humano. Nós nascemos no estado de, nós fomos criados no estado de inocência, e por causa do pecado, vimos para esse estado de depravação total. É o que nós estamos hoje, nós nascemos em pecado. Está aí, isso é um juízo de Deus sobre nós, por isso que nós vamos morrer. Agora tem um detalhe, né? Quando a gente olha esses juízos temporais de Deus, aí você vê o dilúvio como um juízo terrível, que mudou a topografia do planeta, mudou a hidrologia do planeta e mudou as condições ambientais do planeta, mudou a cadeia alimentar que veio depois da queda. Algo muito sério. E 100 anos depois, aproximadamente, a Terra tinha 10 mil habitantes, aqui tem números, é Babel. Aí você tem agora um juízo quanto às línguas que se espalham. Isso aqui dá aproximadamente 1.700 anos daqui. Então, Gênesis é um livro importante, é um livro de história natural. Então, dentro dessa cosmovisão, eu queria trabalhar de maneira mais detalhada aqui. E o impacto que isso vai ter na minha visão bíblica. E eu hoje, está aqui, Gênesis de 1 a 11, é o texto mais completo, Gênesis de 1 a 11, aí começa o chamado de Abraão. Então você vai ter aí aproximadamente 2.000 anos de história. Se nós temos 6.000 anos, mais de um terço da história humana está contida no livro de Gênesis. É um livro importante. E lembre-se de uma coisa, é um livro verdadeiro. Por quê? Porque foi Deus quem disse. Então o que eu queria fazer agora? Queria ler um pouco de Gênesis e queria fazer uma exegese com os irmãos, tentar compreender. Onde nós vamos então? Relembrar quem é Deus, foi Deus quem disse sobre a criação. Todos os livros da Escritura, eles são verdadeiramente humanos e verdadeiramente divinos. Eu queria entrar em Gênesis. Eu vou deixar esse slide parado um pouco ali e convido os irmãos para Gênesis. Abra sua Bíblia agora, por favor, em Gênesis. Antes de ler Gênesis, só para os irmãos terem clareza, o livro de Gênesis ele tem blocos, né? Se você compreende um pouquinho capítulos e versículos, que foram os escolásticos que fizeram, isso aqui não tem a ver com ciclos. Isso é extremamente importante. Quando você lê as Escrituras, você precisa ter claro a questão do argumento, do ciclo que se fecha. E isso não necessariamente está sincronizado com capítulos. Isso veio mais para localizar o texto e não para te dar a compreensão do ciclo argumentativo ou do silogismo. Se você pegar Gênesis, vou só falar aqui, Gênesis 1:1 até Gênesis 2:3, termina um ciclo. É a criação. Começa em 1:1, termina em 2:3. Gênesis 2:4, esta é a Gênesis do céu e da terra. Começou um segundo ciclo. Esse bloco que está aí, ele vai terminar no capítulo 5, capítulo 4, versículo 26. Termina no capítulo 4. Eu não vou falar dos outros, não importa aqui agora, só para os irmãos terem clareza. Por quê? Porque eu vou ler rapidamente, dentro do primeiro bloco, o dia 1, e vou relatar o resumo do dia 6º, que está no primeiro bloco. Então, esse primeiro bloco, ele se fecha assim, completamente. Aí começa o segundo bloco, totalmente distinto. Se você olhar com cuidado, começou um segundo bloco para colocar a queda. Só que do segundo bloco, eu tiro detalhes do dia 6º. Tá bom? Quero falar da cronologia do dia 6º. E aí abrir para a gente ter, talvez, algumas discussões, alguns comentários de Gênesis. Então, guarda a sua pergunta aí e vamos trabalhar. Abra então Gênesis 1, eu vou ler do versículo 1 até o 5º. Eu vou lendo e vou trabalhar um pouquinho. No princípio, ou seja, parafraseando o que está lá em João, Deus criou o tempo. O que está criando aqui? Deus criou espaço, tempo e a matéria que está aqui dentro. O que está dentro da matéria? Só para você ter clareza. Eu tenho as estruturas atômicas, os átomos, vamos numa linguagem simples. Eu tenho a tabela periódica e tenho a luz, que é o espectro eletromagnético.
É muito comum as pessoas olharem para o dia primeiro e falar assim, o que Deus criou no dia primeiro? Os mais jovens, que Deus criou a luz. É verdade, não criou só a luz não, Ele criou a matéria, Ele criou o espaço, criou o tempo e criou a Terra. O planeta Terra foi criado no dia primeiro. Vamos ler aqui, ó. Olha lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele vai relatar, ó, a terra, porém, estava sem forma e vazia. O que é isso? A superfície da terra não era habitável, a terra era vazia. Como que a lua é vazia, sem forma e vazia? Como que é o planeta Marte? Sem forma e vazia. Como que é o planeta Vênus? Sem forma e vazia. A superfície ela não é habitável, ela não tem uma topografia, as condições climáticas, de temperatura e pressão adequadas à vida. Não tem. É o que ele está dizendo aqui. Então veja, a terra era sem forma e não tinha vida. O que é vazio? Não tinha vida sobre a terra. A vida virá no dia terceiro. Primeira forma de vida vegetal, depois a forma de vida animal. Aí no dia quinto ele cria aves, os peixes e as aves. No dia sexto os répteis, os mamíferos, os insetos. Aí ele cria o que nós chamamos de Nefesh Kayah, que é aquilo que respira, que tem fôlego de vida. Então, a vida vegetal é para sustentar a vida animal. Isso é muito claro dentro da dinâmica bíblica. Voltem comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma, não era habitável e não tinha vida. Havia trevas sobre a face do abismo. Óbvio, a luz não tinha sido criada. Então, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava, chocava, planejava, não é? Por sobre as águas. Opa! O que Deus criou no dia primeiro aí? Água. Olha aí, está aí. Água. Então, o que Deus estabeleceu nesse dia? Ele criou o planeta Terra, cuja superfície dele era só água. E tinha mais, a Terra estava girando. De onde que eu estou tirando isso? Só você ver aqui que você já tinha um dia de 24 horas, você tinha tarde e manhã. O que a Terra estava fazendo? Girando. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Então, o que Deus criou aqui? Espaço, tempo e uma matéria em movimento. Essa matéria em movimento era constituída dos átomos, já organizado em algumas moléculas, ao relato aqui da água, que estava na superfície da Terra, e o Espírito de Deus planejando, ou seja, como ele iria tornar a superfície da Terra habitável e que tipo de vida ele ia trazer sobre a Terra. A Terra era sem forma e vazia. Segue o texto comigo. Disse Deus, haja luz, uma ordem aqui, né? E é claro que essa ordem ela segue em vários outros lugares. Então, disse Deus, haja luz. Deus criou então aqui o espectro eletromagnético. Então, essa é uma luz. E isso deixa muito claro agora. Eu tenho toda a fonte de radiação eletromagnética, todos os átomos, um planeta coberto de água, sem forma e vazia, né? Vazio. O planeta coberto de água girando. Isso aqui é um ponto importante. Foi criado aqui. Está aqui. Olha a imensidão do trabalho de Deus. Olha a imensidão, isso foi Deus quem fez. Ele disse que fez isso no primeiro dia, então nós temos o primeiro dia da história humana. Não tinha um ser humano ainda, né? Primeiro dia da história natural desse mundo. Então, Deus criou aqui, né, toda a base do que vai seguir adiante. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Pronto. Dia segundo, eu vou pular. O que Deus criou no dia segundo? No dia segundo, se você continuar lendo o texto, ele vai criar, então, a atmosfera, ele vai expandir o espaço e transformar, né, a fase. Tem um sistema que está na fase líquida, vai para a fase gasosa e vai criar o firmamento. É uma imensidão. Se você calcular a quantidade de energia aqui, peço licença pela palavra, ela é brutal. Ela é imensa, essa quantidade de energia. Esse é o dia segundo. No dia terceiro, aí Deus começa agora a tornar a superfície do planeta habitável. O que ele traz? A porção seca. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Está no dia terceiro. Se você colocar aqui, ó, o versículo 9. Disse também Deus, ajunta-se as águas debaixo dos céus no só lugar e apareça a porção seca. Extremamente importante, um único continente. Isso aqui é o óbvio.
né? Você vai perceber isso claramente quando vem o dilúvio. O dilúvio, então, a água que promoveu o dilúvio veio de baixo, não foi a água da chuva. Não tem volume de água da chuva para promover esse dilúvio global. Então, a água do dilúvio veio de onde? De baixo, só que a água quente, né? Isso é extremamente importante. São processos vulcânicos que racharam as placas tectônicas e dividiu o nosso planeta. Isso veio lá na frente. Aqui, no dia terceiro, o que nós temos estabelecido aqui? Nós temos estabelecido aqui a hidrologia do planeta. Então, eu tenho a porção seca e tenho a movimentação das águas, que é um ponto extremamente importante. Deixa eu só falar um ponto aqui, rapidamente. Você acha que a hidrologia do planeta pós-diluviana é igual pré-diluviana? Nunca, nunca. Houve uma mudança drástica em toda a topografia e na hidrologia do planeta. Os rios que nós conhecemos hoje não são os rios que Adão, Enos, Cainã, Matusalém, Noé conheceram. São outros rios. Porque a hidrologia era outra do planeta. Você tinha uma outra movimentação das águas. Por quê? Porque o dilúvio mudou completamente as condições climáticas e as condições hidrológicas do planeta. Então, olha só, no dia terceiro, o que acontece aqui? Deus estabeleceu agora as condições para o planeta ser habitável. E aí, se você seguir o texto, o que você vai perceber? Agora ele cria na Terra, né, a primeira forma de vida. Qual que é a vida? Vegetal, segunda espécie. Cuidado, se você ler o texto com cuidado, Deus não criou lá no Éden o pé de laranja, o pé de limão, o pé de lima. Óbvio que não, ele criou os citros. O que foi criado no Éden foi a espécie, os citros. Claro que eu estou usando espécie aqui no sentido de família, né? Estou fazendo uma exegese do texto à luz da taxonomia moderna. Então, nós temos lá os citros, nós temos lá a espécie dos vegetais. Isso é o dia terceiro. Eu vou prosseguir aqui, senão a gente não vai caminhar com o dia sexto, que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Quando chega no dia quarto, olha só, no dia terceiro ele tornou o planeta que era sem forma e vazio, né? A Terra era sem forma e vazia, agora a Terra tem forma, no dia terceiro, ela tem forma, ela tem hidrologia, ela é habitável, porque ela ajustou a atmosfera no dia segundo, tem pressão, tem temperatura, as condições de vida estão estabelecidas. A hidrologia está pronta. E o que ele vai criar agora? A vida. Ele estabelece, vamos só um pouquinho aqui de genética, né? Ele estabeleceu o fundamento genético da vida. Eu tenho o DNA, do DNA eu tenho um gene, do gene codifica a proteína exerce essas múltiplas funções dos organismos vivos. Então, essa informação genética que guarda a espécie foi criada ali. Isso aqui está pronto, mas que forma de vida? Vegetal. Essa vida, para ter manutenção, veio no dia quarto. O que aconteceu no dia quarto? Deus pegou a Terra e colocou agora no sistema solar. Ele nos deu uma fonte de energia que é o Sol. Então Deus criou o Sol, ele emite energia, ele está emitindo energia, emitindo luz, emitindo energia, e essa energia do Sol está sustentando a Terra. Então Deus colocou a Terra na distância exata, na rotação exata, na translação exata para a manutenção da vida que ele havia criado. É um delicado ajuste para as condições de vida recém-criadas. Olha lá, esse aqui é um ponto importante, dia quarto. Quando você vai para o dia quinto, eu não vou entrar em detalhes aqui, ele vai criar os peixes, então ele vai criar todas as espécies de vidas que vão habitar no mar, e vão criar as espécies de vida que vão ficar na atmosfera, são as aves. Então Deus criou os peixes e as aves, no dia quinto, também segundo a espécie. Agora a gente chega no dia sexto, que é um dia que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo. No dia sexto, deixa eu colocar a ordem aqui, só para a gente ter claro. Então Deus criou os animais no dia sexto. Que animais que ele criou no dia sexto? Deus vai criar os répteis, todos, inclusive os dinossauros, anota aí. Inclusive os dinossauros, Deus criou todos. Deus criou também os insetos, está na Bíblia, segundo a espécies, dos que rastejam, né? E Deus vai criar os mamíferos, segundo a espécie. Mais uma vez, Deus não criou no Éden a raposa, o coiote, o lobo e o cachorro.
Claro que não. Deus criou o canino no Éden. Deus não criou no Éden o gato, a onça, o leão, o leopardo, o tigre. Não. Deus criou o felino. Isso é bíblico. E deu ao código genético capacidade de adaptação. A adaptação da espécie no ambiente, isso é bíblico. O que você não tem é cruzamento de espécies, todo mundo sabe disso. Mas essa adaptação ela é bíblica, isso é dado por Deus. Deus criou que dia isso? No dia sexto. Só para você ter uma imagem mais precisa, Deus criou os animais. E os alimentos? Claro que no dia terceiro, Deus não criou condições potenciais para a vida somente, Ele criou também. Mas estava lá o pé de manga, cheio de manga, o pé de laranja, cheio de laranja, o pé de banana, cheio de banana. Para quê? Para alimentar os animais que foram criados. Esses animais tinham necessidade de alimento. Isso é extremamente importante. Isso não veio no Éden. Só para os irmãos terem isso claro. Isso é o dia quinto e eu estou agora falando do dia sexto. Então, como Deus criou. Vamos agora falar de uma cronologia do dia sexto, só para você acompanhar comigo. De onde eu estou tirando a cronologia do dia sexto? Estou tirando de Gênesis 2. Quem detalha o dia sexto não é Gênesis 1, é Gênesis 2. E se você olhar Gênesis 1, que é o primeiro bloco, você vai ver que Deus então criou os répteis segunda espécie, Deus criou os mamíferos segunda espécie, Deus criou os insetos segunda espécie, e aí tem um relato aqui do ser humano. Só abre Gênesis 1, 26, deixa eu só dar um detalhe, aí eu vou voltar para Gênesis 2. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o ser humano, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que diferença, olha que texto bíblico fantástico. Todos os animais ele criou segundo a espécie, ou seja, a identidade estava na característica biológica. Quando ele vem para o ser humano, mudou. A característica do ser humano é que ele foi criado segundo a imagem, ou seja, a dimensão moral é o aspecto mais importante, a responsabilidade moral. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O versículo 26 é um planejamento. Nem começou. É o 27 que ele vai começar a fazer o ser humano. Então, ele está dando aqui um resumo. Ele planejou o porte físico, as características, a capacidade intelectual, a capacidade física, para cumprir aquilo que ele colocou. Está aqui. Ele cria o ser humano, ele não detalhou aqui, só falou que ele criou macho e fêmea, homem e mulher, e finaliza a criação, o dia sexto, com o casamento. Você vai ver aí que ele encerra com o casamento. Se você olhar com mais detalhes, o versículo 29 é uma bênção matrimonial. Se você olhar com detalhes, de onde eu estou tirando isso? Gênesis 2, é uma bênção matrimonial. Vamos fazer uma exegese. Acompanhe comigo aqui. Dia 2. Primeiramente, Deus criou os répteis, pela ordem, vamos lá. Então, Deus já tinha criado o planeta, já tinha tornado o planeta habitável, já tinha enchido o planeta dos vegetais, Deus já tinha colocado o planeta no sistema solar, ajustado a dose energética para a manutenção da vida. No dia quinto, Deus criou os peixes, Deus criou as aves, chegou o dia sexto. No dia sexto, ele cria então répteis, depois insetos, depois mamíferos, depois ele cria Adão. Isso é um ponto extremamente importante. Ele cria Adão. Depois que ele cria Adão, ele planta o jardim do Éden. Na frente de Adão. Quem viu ele plantar o jardim do Éden? Adão. Adão viu. Adão foi testemunha. Adão viu aquele milagre. Adão testemunhou um milagre, que é Deus plantando o jardim do Éden. Depois Deus tem uma conversa com Adão sobre a lei moral, porque quando Deus planta o jardim do Éden, lá está a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, dimensão moral. E Deus faz com Adão um pacto, pacto de vida com ele. Você vai viver enquanto me obedecer, que se você me desobedecer, você vai ser expulso. Está lá, Gênesis 2. Olha só, Deus cria répteis, insetos, mamíferos, cria Adão, planta um jardim,
coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, explica a lei moral para Adão. Opa, vamos parar aqui só um pouquinho. Adão foi criado com habilidades plenas de comunicação, plenas. Isso aqui é uma coisa que afronta a Deus, essa ideia de homem das cavernas, aquele homem bruto, isso é uma afronta. O ser humano foi criado fino, com habilidades plenas de comunicação, porque Adão foi responsabilizado pela lei moral no mesmo dia que ele foi criado. Voltem comigo. Vou repetir, só para a gente gravar isso. Deus cria então mamíferos, répteis, insetos, cria Adão, planta o jardim, dá a lei moral para ele, e aí Adão exerce uma tarefa. Qual que é o primeiro trabalho que Adão exerceu? Está na Bíblia. Dar nome aos animais. Alguns animais. Tome cuidado. Espera aí, como é que Adão deu nome para esse tanto de animal? Meu irmão, Deus criou segundo a espécie, e Adão não deu nome para todos os animais, para alguns. Se você olhar o grupo que deu o nome, poucos, ele gastou menos de 1 hora para fazer aquilo, provavelmente. Então, quando você olha o texto bíblico, olha a coerência, olha a consistência do texto bíblico. Então, Deus exerce o milagre na frente de Adão. Qual é o milagre? O Jardim do Éden. Veja que os vegetais estavam todos lá. Ali agora é uma organização qualitativa, bela. Veja que Deus é o Deus da beleza. A beleza em Deus, ela é eterna, infinita e imutável. Deus do belo, é o Deus da santidade, é o Deus da estética, é o Deus da simetria. E Ele mostra no Éden a manifestação dessa beleza na frente de Adão. O que Adão deveria fazer? Reproduzir o Éden, né? Esse é o trabalho. Mas está lá. Então Adão viu. Depois Deus deu uma tarefa, Deus explicou a lei moral para ele. Falou: olha, eu tenho um pacto de vida com você. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é a árvore da vida. Ele fez um pacto de vida. A obediência está vinculada à vida eterna. Aliás, a minha e a sua vida eterna está vinculada à obediência. Só que não é a minha e a sua, é a obediência de Jesus Cristo. Ele obedeceu em nosso lugar. Adão poderia ter obedecido, só que ele falhou. Nós conhecemos a história. Mas ainda estou no 6º dia. Então, no 6º dia, Deus explica para Adão, então, a lei moral. Deus dá uma tarefa para Adão. Qual é a tarefa para Adão? Dá nome aos animais. Ele dá nome aos animais. Depois que ele dá nome aos animais, Deus, então, cria Eva. Que é um clone de Adão. Se você olhar, Deus só cruzou cromossomos, né? De XX ficou para X. Deus cruzou cromossomos, só isso. Meu irmão, é sequência genética perfeita. Você pode fazer cópia, não tem problema nenhum. Por que vem a lei moral? Lá quando os israelitas, né, saem do Egito, aí vem a lei moral. Agora você tem critérios de distância genética para casamento. Por quê? Porque agora você já tem problemas, né, da informação genética. Você tem que dirimir, você tem que diminuir a possibilidade de ampliar o erro. Ou seja, se o erro está no mesmo gene, irmãos vão ter erros no mesmo gene, possibilidade, você vai ampliar a possibilidade de problemas genéticos. Então Deus distanciou. Até ali, meu irmão, casamento entre irmãos, irmão com sobrinho, isso aí é bíblico, está na Bíblia. Pergunto para você, com quem Abraão se casou? Com a sua irmã, meia-irmã, né? Casou com a irmã, isso está lá. Então, voltem comigo, Deus criou Eva. Depois que Deus criou Eva, quem introduz Eva para Adão? Deus. E o que é que Deus faz ali imediatamente? Um casamento. A criação se encerra com o casamento e a bênção matrimonial. Qual é a bênção matrimonial? Crescer e multiplicar, encher a terra. Isso é uma bênção matrimonial. Eu estou no outro texto aqui. Então, 28, né? O pastor falou aqui. Enfim, e Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Isso é bênção matrimonial. Então, vamos encerrar aqui rapidamente o dia 6º, para eu caminhar. A última sequência. Cria répteis, insetos, mamíferos, Adão. Planta o jardim, explica a lei moral, Adão dá nome aos animais, Deus cria Eva e Deus realiza o casamento. Aí vem algumas perguntas. Quanto tempo eles moraram no Éden? Meu irmão, eu não sei quanto tempo, eu tenho certeza que foi entre o dia 7º e Eva engravidar. 2 jovens,
Não tinha conflito. Aquele casamento até ali não tinha conflito. Eles eram pecadores? Não. Eles não tinham pecado. Então, imagina um casamento sem conflito, jovens, plenos de saúde. Meu amigo, Eva ia engravidar rapidamente. Rapidamente. Era o primeiro ciclo menstrual dela ali engravidar. Primeiro ciclo. Né? Então, quanto tempo eles ficaram do Éden? Muito pouco tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Caim foi concebido em pecado. Caim já nasceu fora do Éden. Nasceu também, mas ele foi concebido fora do Éden. Ele foi concebido fora. Então, quanto tempo ficou no Éden? Entre o dia 7º e o dia que ela engravidou. Com certeza, foi nesse período. Foi um período muito curto ali do Éden. Vamos caminhar, ainda tem alguns pontos que eu queria trabalhar. Então, nós temos aqui um relato, né, da criação. Então, Deus criou o nosso universo, né, maduro. Então, está aqui o primeiro dia, está aqui o segundo, está aqui o terceiro, está aqui o quarto, está vendo o sistema solar, está aqui o quinto, está aqui o sexto, o ser humano aqui. Se você olhar com mais detalhes, está ali os dinossauros também. Estou falando de propósito para a gente refletir sobre isso. Deus terminou a criação. Leia comigo o versículo 31, por favor. Essa é a palavra de Deus, Gênesis 1, 31. Isso aqui ainda está no 6º dia, depois que Deus realizou o casamento de Adão com Eva. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera. Olha só, e eis que era muito bom. Ou seja, o aspecto funcional, o universo, a vida criada, ela tinha funcionalidade. Tudo funcionava dentro do planejamento de Deus. No princípio era o verbo era Deus. E o Espírito de Deus planejava, pairava sobre as águas. Então, aquele planejamento, ele colocou ciclos da criação e colocou a funcionalidade. Agora ele olha aqui, eis que era muito bom. Tudo funciona dentro do planejado. Aliás, foi o próprio Deus quem fez. Mas tem um detalhe, meu irmão. O Deus que criou o mundo, o Deus da Bíblia, o Deus que você crê, ele vai olhar para o pecado e vai falar que o pecado é muito bom? Deus diz que o pecado é muito bom? Não. Então eu posso afirmar que não tinha pecado. Se não tinha pecado, não tinha morte. E aí é o grande problema de você aderir a isso aqui, ó. Aqui eu estou falando agora um pouco de ciência observacional. Isso aqui é muito sério, principalmente para os jovens. Convido vocês a refletirem sobre isso. Pergunta para as tias aqui da escola dominical, essa criançada, e os dinossauros? Qual que é a resposta que a gente tem dessa meninada? Viveram 65 milhões de anos atrás. É? Se eles viveram, então você tem um problema. Então, existiu morte antes do dia 6º? É isso que você está dizendo? Você tem uma contradição bíblica seríssima. Eu não estou nem entrando na questão científica, eu estou te convidando a refletir na Bíblia. Quando Deus terminou a criação do ser humano, Ele disse, não tinha pecado. Está aqui, ó. Ali não tinha pecado ainda, no dia 6º. E se não tinha pecado, o que é que não tinha? Morte. Não tinha morte. Então você tem um problema. Se você coloca os processos naturais como uma explicação da complexidade atual, você traz a morte para antes do dia 6º. E aí é um problema. Porque Deus declarou, isso aqui é uma declaração divina, viu Deus tudo quanto fizera. Se você fazer uma exegese aqui, ele olhou para trás. Ele olhou para os 6 dias para trás. Mas o dia pode ser uma era. Tá, então vamos lá. Tudo bem. Ele olhou para trás. Não tinha morte. Aqui é um fato assim, bíblico. A Bíblia não tinha morte. Lá em Romanos 6, 23, eu disse agora há pouco, o salário do pecado. Ou seja, o que é o salário do pecado? A morte veio como consequência. A morte é tão grave que você tem toda uma explicação para ela aqui nas Escrituras. Daqui a Gênesis 3. E veja um detalhe como Deus é coerente, Deus é pleno no que Ele faz, né? Ele disse para Adão, olha, no dia que você pecar contra mim, Gênesis 2, antes da queda. Então, Ele explicou, olha, no dia que você pecar contra mim, você me desobedecer, aí você vai ser expulso, você vai morrer.
Aí nós conhecemos o que a serpente fez, nós conhecemos a história. Então, eu queria trazer, né, essa clareza aqui para você refletir, né? Então, veja que esse cemitério que nós estamos aqui num grande cemitério. Se você cavucar aqui embaixo, sempre você vai encontrar fósseis, né, dos dinossauros e de outros animais também. Então, tudo isso aqui, a morte, né, ela é resultado daquela desobediência dos nossos pais contra Deus. Eles pecaram, eles afrontaram, desobedeceram a Deus. E veio a consequência que foi o pecado. Eu queria colocar isso aqui. E aí você tem uma série de consequências desse mundo. Eu vou caminhar um pouco rápido aqui, né? Perguntas que são feitas, eu vou deixar aqui, depois, se vocês não fizerem nenhuma, eu vou fazer algumas, mas tem pontos importantes. Aqui é o mundo que vivemos hoje. O seu Ivan, né, o coronel Ivan, até colocou alguns pontos do nosso contexto de hoje, né? Essa geração mais nova está diante de tudo isso, e a nossa âncora é a palavra de Deus, e ela vai começar com clareza sobre a criação. O pastor tem os slides, depois, caso queira ele mais completo, eu vou só para voltar aqui. Tem vários dados estatísticos, mas eu queria só chamar a atenção para pais, quem é pai, quem é avô aqui. Dá uma olhada para esse número aqui, ó. Quem tem 65 anos ou mais, isso aqui são dados estatísticos, isso aqui reflete o Ocidente. Nós estamos muito próximo dessa estatística, apesar dela não ter sido feita no Brasil. Mas nossos números não mudam, talvez o pastor possa até comentar aqui na igreja. Quem tem 65 anos ou mais tem uma frequência de igreja de 24%. Aqueles que cresceram em igreja, de cada 4, um continua na igreja. Você tem outra turma aqui, de 50 a 64, 21%. Números próximos. Quem tem de 35 a 49, né, os baby boomers aqui, essa galera, 15%. Mas, meu irmão, olha esse número aqui. Isso aqui é uma tragédia na igreja. Isso aqui é uma tragédia. E a tragédia começa abrindo coisas, porque existe uma expressão em Goiás, eu sou goiano, né, cresci em Goiás, muito comum, até o governador do estado de vez em quando fala isso: onde passa um boi, passa uma boiada. Isso é uma expressão goiana. E se você abre nas escrituras uma brecha de interpretação, olha, eu vou tentar violentar o texto, eu vou colocar a minha vontade no texto. Então você não está fazendo uma exegese, está fazendo uma exegese. Você está pondo no texto o que você pensa. Com essa questão científica moderna, esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as escrituras são verdade, porque Deus disse, e criação, meu irmão, é um milagre. Ela não é explicada por processos naturais. Você explica as 10 pragas do Egito com processo natural? Claro que não, aquilo é um milagre, um juízo, mas é um milagre. Aquilo lá aconteceu no prazo de 2 meses, quando você olha, né? Olha com mais cuidado. Que é juízo, milagres, Deus intervindo na lei natural. Criação é um milagre. Então Deus interveio nos processos naturais. Ele estabeleceu a lei natural, mas Ele é Deus. Ele pode intervir no processo. É o que Ele fez. Aí tem uns ciclos, né? São 6 ciclos que a Bíblia coloca. Então, isso aqui, ó, é uma estatística muito séria, né? Olha só, estou arredondando, né? 10% somente dessa geração aqui, ó. E se você quiser ter um outro dado mais sério aqui, dá uma olhada aqui nessa geração, ó. Olha o salto do ateísmo aqui entre essa geração, 13%, mostrando o distanciamento, né? Mesma coisa aqui, ó, a questão do LGBT, né? Então, essa geração que tem mais de 74 anos, a geração que tem de 56 e 74, que é a minha geração, 3,8, aqui, ó, 9,1, olha aqui, ó, geração Z, essa meninada, 16%. Isso aqui é uma calamidade, isso aqui é uma calamidade social. Só para a gente ter isso claro, e um dos pontos está realmente na questão das escrituras, com certeza. Aqui tem algumas perguntas, eu vou deixá-las ali, são 10h54, pastor, eu falei para ele que ia tentar falar uns 40 minutos, 45. Eu queria abrir agora para pergunta. Eu sei que Gênesis tem muitas perguntas, as pessoas às vezes dúvidas, aquilo que eventualmente
eu souber, a gente trabalha, se não souber, a gente guarda, né, pastor? Mas eu queria abrir, se alguém tiver alguma pergunta, ou colocação, um acréscimo. Bom dia, querido. Graça e paz. Graça e paz. 4 perguntas aqui. A primeira é quando você falou do dia 1, que Deus fez as terras e tal, criou a luz, né? Aí qual era a fonte de luz? Se tinha uma fonte, e qual seria? Se não tinha sol? Eu nunca tinha a segunda, né? Eu nunca tinha ouvido essa explicação, essa abordagem que Deus criou a terra fora do universo. A primeira é importante. Não, sua pergunta é excelente, ela é clássica. Pessoal, peraí. No dia 1º, Deus criou a luz, verdade. Mas o sol foi no dia 4º. Que história é essa? Quem diz que você precisa de sol para ter luz, meu amigo? Claro que não. A Bíblia não diz isso. Isso que é uma possibilidade? Deus pode ter injetado energia no sistema, as moléculas estão excitadas, quando elas voltam ao estado fundamental, emite espectro, né? Espectro de emissão. Então, sim, Deus não diz o como Ele fez, mas nós sabemos, com certeza, eu não preciso de sol para ter luz. Óbvio que não. O sol é a nossa maior fonte de luz? Sim, com certeza. Espectro eletromagnético vindo do sol, trazendo energia em amplo espectro. Tudo certo. Agora, só existe luz se tiver o sol? De forma alguma. De forma alguma. Como Deus fez, nós não sabemos. Mas eu não preciso do sol. Isso aí é clássico, né? Então, eu estou te dando aqui uma possibilidade. A Bíblia não diz isso. Mas se o sistema molecular estiver excitado, pega uma molécula, excita ela, pá, ela vai para o estado excitado. Quando ela volta para o estado fundamental, o que ela faz? Ela emite luz. Ela emite luz. Isso é o espectro de emissão. Então, a maneira com que Deus fez, nós não sabemos. Mas eu tenho certeza do que nós sabemos hoje. Eu não preciso do sol. Essa pergunta é clássica. Muito boa. Só para afirmar esse conceito que eu nunca tinha ouvido, né? Então a Terra foi criada, o universo foi criado depois da Terra? Ou não entendi? Ou tinha o universo, não tinha um sistema solar só? Não. Você entendeu a minha dúvida? Entendi plenamente. Sua pergunta, mais uma vez. Se você já debruçou um pouco no assunto, né, e pegar os processos naturais, o universo vem antes, né? Você tem esse 14 e tantos bilhões de anos, né? Então, você vai ter do universo para a Terra. E você tem várias questões que violam, né, essa descrição. Não é o caso agora, eu não quero trazer aqui para esse embate. Eu queria só te convidar sobre as Escrituras. Na perspectiva bíblica, começou com a Terra. Perspectiva bíblica. Deus criou primeiro quem? O que Deus criou no dia primeiro? Terra. Isso é um ponto fundamental. A Bíblia não está dizendo que a Terra é o centro do universo. Ela não diz isso em nenhum lugar. Quando a gente vai ler velha astronomia, nova astronomia, quando você pega, né, o trabalho, a visão da Idade Média, da velha astronomia, o sistema geocêntrico, você pega a nova astronomia, o sistema heliocêntrico, a Bíblia dizia que a Terra era o centro. A Bíblia nunca disse que a Terra é o centro. A Bíblia só começa a dizer que o planejamento começou com a Terra, só isso. Porque se você olhar com cuidado, Deus então, no dia primeiro, Ele criou espaço, tempo e os átomos, as estruturas atômicas e o espectro eletromagnético. Que dia? Dia primeiro. E fez a primeira organização. Qual que é a primeira? O planeta. Deus criou a água no dia primeiro, Deus criou a Terra no dia primeiro, Terra enquanto planeta. Só água, coberto de água. Isso era o planeta dia primeiro. E aí ele foi expandindo, né? Foi expandindo. Aí criou o sistema solar, coloca a Terra em movimento do sistema solar, estabeleceu as leis naturais. Quais são as leis naturais? Você tem a mecânica, você tem a termodinâmica, você tem o eletromagnetismo, você tem a quântica. São as leis fundamentais. Dela desdobra as demais. Isso Deus estabeleceu lá. E aí ele veio organizando, intervindo. Aí ele criou só o sistema solar, não, eu disse isso, mas ele criou muito mais. Ele criou a Via Láctea, criou as estrelas. Então, a Via Láctea que nós vivemos, a galáxia que nós vivemos, chama-se caminho de leite, né? Quando você vai para o céu e olha aquela mancha, é caminho de leite, Via Láctea do latim. Então, o que nós temos? Deus criou aquilo no dia 4º. Então, o planejamento foi da Terra para o universo. Isso é um ponto extremamente importante. Mas Deus não disse em nenhum lugar das Escrituras que a Terra é o centro. Tanto que na hora que ele coloca no sistema solar, mudou. Mas tem um detalhe, o sistema solar está na Via Láctea. E a Via Láctea está em movimento.
Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente aqui. Eu posso olhar para o pastor. Qual a velocidade do pastor? O pastor está parado. Põe um anjo lá no sol e mede a velocidade dele. A minha. Nós estamos a 1.670 km por hora. Eu e você agora. Cuidado com o referencial. Né? E em nenhum momento Deus joga a terra como referencial privilegiado do universo. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele só começou o planejamento daqui e expandiu essa coisa extraordinária que nós conhecemos. Aliás, essa reflexão, você não perguntou, mas eu vou falar. E os alienígenas? Isso é uma pergunta séria. E aí? Toma cuidado, as escrituras diz que o universo geme, que o universo foi afetado pelo pecado. Esse universo criado. Pode existir um outro? Deus não disse. Se existe um outro é com ele. Mas esse universo criado, ele geme pelo pecado por culpa do ser humano. Eu e você somos culpados. Quem é culpado de ter violência, morte, doença, conflitos? Por que eu tenho conflito no meu casamento? Por que você tem no seu? Tem. Nós somos pecadores. Isso veio como consequência da queda. Vai ter isso lá no novo céu e nova terra? Não. Cuidado. O novo céu e nova terra é uma recriação do universo. Isso é um ponto extremamente importante. Só para a gente dimensionar. Ok, aquela leitura que eu acho que fazia, criou os céus e terra, o céu seria o universo para depois criar a terra. As outras duas era, acho que a outra clássica, como é que os carnívoros comiam, né, se não tinha morte. E para terminar, se até o dia 6 tudo era bom, em que momento Satanás cai aí, né? Eu não sei se... Te pergunta, deixa eu colocar aqui. Então, ele perguntou sobre cadeia alimentar. A Bíblia coloca 3 momentos de cadeia alimentar distintos. No Éden, todos os animais eram herbívoros. Todos. O leão, lê lá em Isaías, quando Isaías antevê o céu, né? Então, não existia cadeia alimentar. Por quê? Não existia luta pela sobrevivência. Então, veja que a queda aumentou. Nós temos capacidade de trabalho e necessidade. Está aqui, ó. Aqui é a minha capacidade de trabalho, aqui é a minha necessidade. No Éden, a capacidade de trabalho era muito maior que a necessidade. Com a queda, fez isso aqui, ó. E gerou, entre os animais, a luta pela sobrevivência. Aí começou a agressão entre animais. Então, vamos lá. O mundo criado, no seu planejamento original, inocente, era muito mais bonito que hoje. Hoje nós temos uma sobra da beleza. Você acha a natureza bonita? Eu também acho. Mas a beleza que nós vemos é que sobrou. O mundo era muito mais bonito. Isso é bíblico. Pega fósseis. Tem N animais nos fósseis que não tem a menor ideia que animal é aquele. Inclusive fósseis vegetais também. Então, o mundo era mais rico, a biodiversidade era mais rica, a beleza era maior, e não tinha luta pela sobrevivência, não existia cadeia alimentar. Onde que veio a cadeia alimentar? Com a queda. E lembre-se de uma coisa, meu irmão, outro ponto, o homem sempre esteve no domínio. Sei que alguns filmes colocam, parece que você tem outras espécies no domínio, isso é antibíblico, isso é afrontar a Deus. O homem sempre esteve no domínio em toda situação. Aí, com a queda estabeleceu a luta pela sobrevivência, a cadeia alimentar, mas o ser humano ainda não era carnívoro. Ele vai se tornar carnívoro depois do dilúvio. Aí Deus fala, assim como te dei a erva verde, agora te dou os animais. Tá, isso é extremamente importante. A outra pergunta foi... Aqui vai dar uma discussão boa, mas... Eu precisaria ter tempo para falar sobre isso. Satanás cai entre o dia 1º e o dia 3º. Isso é bíblico. Dá para você mapear porque ele foi criado. Você concorda comigo? Ele é uma criatura. Tudo indica na Bíblia que ele era um dos querubins. Quantos querubins existem? 4. Né? Os 4 seres viventes são guardiões da santidade do trono de Deus. Depois, se você tiver um tempinho, você leia Apocalipse capítulo 4 e 5. Apocalipse capítulo 4 e 5 é uma cerimônia nos céus. Todo o problema de Apocalipse começa do 6 até para frente. Tem várias interpretações, não quero entrar nesse mérito, quero entrar ali. Então, Apocalipse 4 e 5 colocam uma cerimônia nos céus. Quem viu aquilo? Daniel, Ezequiel, Isaías e João. Quem viu e relatou, né? Então, existem 4 seres viventes, são os querubins da guarda da santidade.
Eles que guardaram a árvore da vida, lá no Éden. Isso é bíblico. O Éden foi destruído com o dilúvio. Então, o que acontece? 4. Algo que parece Satanás era um deles. E você tem os seres angelicais. Nos seres angelicais, o que nós temos? Eles foram criados, assim como os homens, né? Inocentes com relação ao pecado e poderiam ter sido aprovados ou reprovados. Sabemos que 1/3 desobedeceu, reprovado, condenação eterna para eles. Os homens, todos fomos reprovados, mas tem a redenção para os homens. Ele teve o dia que ele foi criado. Então ele foi criado, né, na semana criacionista, os anjos. E eles foram testemunha quando Deus lançava os fundamentos da terra, vai até o dia 3º, os fundamentos vai até o dia 3º, esse é o ponto. Então, eles viram aquilo, eles testemunharam. Só um detalhe, né? As grandes obras é um ato direto de Deus, não é um ato terceirizado. Deus não terceirizou salvação, Deus não terceirizou criação, Deus não terceirizou redenção. Criação é um ato de Deus, não é um ato dos anjos. Os anjos viram. Então, o que a Bíblia coloca? Eles foram criados antes dos homens. Agora, é preciso dizer aqui que a relação temporal dos anjos não é a minha e a sua. Então, o que significou esses 3 dias para eles? Eu não tenho a menor ideia. Porque, com certeza, o primeiro pecado contra Deus não veio dos homens. Veio de quem? Dos anjos. O primeiro pecado contra Deus veio dos anjos. Esse é um ponto importante. A primeira rebelião contra Deus não veio dos homens. A primeira veio dos anjos. Eles foram criados até o dia 3º, porque eles testemunharam os fundamentos da terra, e antes da queda dos homens, eles já tinham caído. Esse é um ponto. Então, não foi muito tempo. Se o pecado dos homens foi rápido, o pecado dos anjos também, ao que parece, foi rápido. Esse é o ponto. Quando você coloca os homens, como eu disse aqui, Eva engravidou rapidamente. Imagina um casal, jovem, sem conflito, sem pecado, pleno de saúde, não tem nenhum problema, não tinha endometriose, não tinha nenhum problema, ela ia engravidar assim, rapidamente, está lá. Então, o pecado dos homens contra Deus foi rápido, e ao que parece, o pecado dos anjos também, foi rápido e aconteceu. Só que nós sabemos, do ponto de vista bíblico, que os anjos caíram antes dos homens. Isso é um ponto importante. Mas, quando os anjos foram criados? Na semana criacionista. Quando? Até o dia 3º, com certeza, porque eles viram quando Deus lançava os fundamentos da terra. A minha pergunta é sobre o sentido moral da criação do homem, de Adão. O que o senhor tem a dizer sobre Adão, sobre a covardia de Adão, né? Tem até um livro que fala sobre a covardia de Adão. Quando Deus perguntou para ele por que ele comeu da árvore que Deus disse que ele não deveria tocar. Aí ele disse, foste a mulher que tu me deste. A culpa, né? Mas antes de olhar isso, eu queria pedir aos irmãos que lessem Gênesis 2, abre Gênesis 2:15. Isso aqui é importante, né? Adão foi criado com capacidade física plena. Deixa eu fazer um adendo aqui. Antes, eu vou responder a sua pergunta. Eu só quero te convidar a uma reflexão. Você conhece alguém que abortou? Aborto espontâneo. Todos nós conhecemos. Isso acontece. Minha esposa teve. Então, teve um aborto espontâneo. Aquela vida é uma vida plena. Como aquela pessoa vai estar diante do juízo final? Você pode fazer essa pergunta. E aí? Ele foi concebido em pecado. Para ele estar no céu, tem que ser alvo da graça de Deus. Se Deus intercedeu pelo pecado original, ele vai estar no céu. Mas a pergunta que eu quero fazer, e eu vou caminhar nesse sentido, é como que ele vai estar lá no Éden? Desculpa, como que ele vai estar lá no juízo final? Isso é uma pergunta séria. Ele vai estar pleno fisicamente, pleno espiritualmente e pleno cognitivamente. Aquela geração que vai estar no juízo final é unigeracional. Hoje nós temos multigeracional. A igreja tem crianças, tem jovens, tem adultos e tem idosos. Então as nossas igrejas são o quê? Multigeracionais.
E lá no juízo? É unigeracional. Todos vamos estar plenos, fisicamente, plenos, cognitivamente e plenos espiritualmente. Para quê? Para compreender o que vai acontecer. Deus vai tornar público. Você não vai lá depois, né, no céu, nossa, o Pedro está no céu e o Manuel não está. O Manuel está no céu. Como assim? Não, Deus tornou público. Deus tornou público. E você vai compreender e eu vou compreender. E Adão agora? Ele estava pleno. Aonde? Ele foi criado pleno. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, a palavra homem, Adão, tem algumas traduções que vai colocar Adão, elas, né, a origem é a mesma, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, com propósito, né? Está aqui, com propósito. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, isso aqui é lei moral, isso aqui é o mandamento pré-queda, a lei moral de Deus. A lei moral se resume nos 10 mandamentos, tem a Bíblia, tem a lei moral. Nós vamos ser julgados por essa lei. E aí está aqui, o Senhor Deus dessa, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu isso aqui para Adão. Eva não tinha sido criada, não. Se você olhar com cuidado aqui, Eva veio depois. Quem que passou a lei moral para Eva? Adão. Por isso que Deus cobrou dele. Esse é o ponto importante, né? Agora, a covardia, pôr a culpa em outros, já são pecados, porque veja que já era depois da queda. Quando ele pecou, e não dá agora para argumentar, mas ele quebrou os 10 mandamentos. Todos os mandamentos da lei moral. Se você olhar com cuidado, eu consigo fazer uma conexão do pecado de Adão com os 10 mandamentos. Assim como eu consigo fazer conexão de qualquer pecado seu hoje, qualquer um, com os 10 mandamentos. Porque é um resumo pleno, não é um resumo parcial. Resumo pleno da lei de Deus. Se os 10 mandamentos são resumo pleno, esse mandamento é pleno. Isso aqui é pleno, Deus não é parcial. Ele deu um mandamento pleno e Adão entendeu plenamente. Por isso que Deus cobrou dele. Falou, é com você, que eu te dei a lei moral. Esse é o ponto. A responsabilidade ali de explicar era entre ele e Eva. Agora, a covardia dele, eu posso acrescentar uma série de outras coisas. A covardia, a mentira, aí começou os pecados. Aí, né, são vários pecados. Mas o ponto que eu queria acrescentar, que Deus deu essa lei moral para ele e vai cobrar dele. Deus cobrou, porque Deus disse, eu te falei. E só um detalhe, né, se você pensar em Deus, né, você poderia pensar, então Deus vai chamar, não, vou te dar mais uma chance. De novo, com pecado não é assim. A gente não brinca com pecado. Deus falou, no dia que você me desobedecer, você vai ser expulso. O que aconteceu no dia que ele desobedeceu? Foi expulso. Esse é um ponto seríssimo com Deus. Deus é sério. Deus não é homem para que engane, para que seja parcial, tenha segunda intenção, fala uma coisa querendo outra. Deus é direto, Ele é claro no que Ele diz. Mais uma vez eu reitero, a lei moral é parte da essência de Deus. E os seres criados guardam isso. Deixa eu te falar uma coisa, por que eu e você temos comunhão com Deus? Por que eu e você temos comunhão com Deus? Porque temos um mediador que é Jesus Cristo. Tira um mediador. Você está enrolado. Imagina eu, pecador, me apresentar diante de Deus. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Pecado e santidade não convivem. Coexistem, mas não convivem. Deus é santo, 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 pleno em santidade. Então, se você está em pecado diante dele, qual que é o resultado? A ira. O salário do pecado é o quê? A morte. Eu vou ter essa consequência. Não sei se eu respondi. Obrigado. Última pergunta do pastor. Três perguntas. Uma o senhor já respondeu, que é sobre extraterrestre. Essa semana eu fiquei me perguntando se Deus tinha criado o ET, né? Aí o senhor já respondeu. A segunda é, no segundo dia teve a separação das águas, né? Certo. Ficou uma parte acima do firmamento, acima do céu. E por que só foi chover depois do dilúvio, se tinha essa água no céu? Você não tinha uma pergunta mais fácil, não? Essa é uma das mais difíceis, eu sei que a Bíblia fala isso, né? Aí você tem modelos. Nós não sabemos como era a atmosfera pré-diluviana. A resposta clara é essa.
tudo parece indicar que a pressão era muito maior do que a de hoje, pelo registro fóssil. E é por isso que nós temos nas Escrituras a longevidade, né? Alguém sabe quantos anos viveu Adão? 930. Você já parou para pensar? Para um pouco. Se tivesse alguém aqui de 930 anos, ele iria falar assim: eu conheci Tomás de Aquino, eu conheci Michelangelo, eu conheci Lutero, eu conheci Calvino, eu conheci Melancton, eu conheci os fundadores das igrejas, eu conheci os missionários. Ele fala tudo isso. Isso era Adão. Você para um pouco, o que significa isso? E aí vem um juízo de Deus. Quando você lê lá em Gênesis 6, tem um juízo. Isso é uma coisa assim, extremamente séria. E esse juízo de Deus colocou um limite. E esse juízo se materializou aonde? No dilúvio. E o dilúvio mudou completamente o equilíbrio termodinâmico da atmosfera. Ao que parece, no registro bíblico, havia um canopy, que eles falam, né? Um invólucro de água líquida no céu. Que nós temos hoje água líquida? Temos, que são as nuvens. Mas a condição termodinâmica rapidamente desfaz aquilo na forma de chuva. Porque as condições de temperatura e pressão não sustentam o líquido lá em cima. Quando você forma o líquido, o que acontece? Ou neva, aqui não tem neve, né? No nosso caso aqui é a chuva. Tudo certo. Agora, se a condição fosse outra, o que ia sustentar? Essa camada, ela ia ser sustentada. Ao que parece, as condições climáticas de temperatura e pressão sustentavam uma parte líquida em cima. Se isso é verdade, a pressão era maior. A pressão do nosso planeta era maior. A última é uma pergunta e misturado com uma opinião que eu queria ouvir do senhor. Recentemente eu li num livro sobre Gênesis 1:28, na parte que fala: e Deus os abençoou e lhes disse estas 4 palavras aí: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Nesse livro fala que o encher a terra não seria encher de gente, porque ele já tinha falado isso antes: multiplicai-vos. Seria um encher de preencher com coisas construídas. E eu fiquei pensando se realmente seria isso. Eu queria ouvir a opinião do senhor. Deixa eu só fazer um breve comentário aqui. Eu não podia perder essa oportunidade da sua pergunta. Deus é pró-vida, procriação, né? Vou falar uma coisa, convidar a reflexão aqui. Não ter filho é pecado? Não, claro que não. Não querer ter filho é pecado. Falo isso com muita tranquilidade, porque a Bíblia diz: primeiro casamento realizado nas Escrituras do próprio Deus, o que é que ele diz? Multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Deus é pró-vida. Isso é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque para nós seres humanos foi dado, nós somos uma raça. Os anjos não são uma raça. Não são. Eles não procriam. Me permita mais uma vez um comentário aqui. Essa ideia de que veio anjo, lá os filhos dos homens, com os filhos dos homens, eram anjos, não tem nenhuma razoabilidade bíblica. Nenhuma. Não. Como é que é? Não, aí não estou entrando nesse mérito, não. A coisa é muito mais complexa, acho que o pastor tem muito mais. Só quero falar do ponto de vista bíblico, só isso. Aí cada um jamais entraria nisso. Só quero falar, querer ter só isso, eu estou falando do coração, só isso. Como você vai fazer isso? Aí é o pastor aqui. Eu estou falando de Bíblia, a Bíblia diz isso, multiplicar. A Bíblia é pró-vida, pró-criação, isso é bíblico, está na Bíblia. Agora vamos lá. Quando Deus criou Adão, ele viu ele plantar o Éden. Você já parou para pensar por que isso? Você já tinha os vegetais, você já tinha pé de manga, pé de abacaxi, pé de laranja, está tudo lá, cheio de fruta, para todo mundo, tinha que ter alimento. Porque os animais são criados, tinha que ter alimento para os animais. E aí? O que significa isso? Adão deveria reproduzir o Éden, trabalhar para a glória de Deus. Aqui dá um outro estudo que é sobre trabalho. A gente sempre coloca trabalho vinculado à remuneração. Você não vai encontrar nas Escrituras o vínculo de trabalho com remuneração. O vínculo das Escrituras é trabalho com realização. E realização para a glória de Deus. Exatamente. Trabalho para a glória de Deus. Então, quando você vê aqui, olha só. Você disse isso aí. Sede fecundos, multiplicai-vos, construam habitações,
reproduza o Éden, transforme a terra num lugar bonito, num grande jardim do Éden. O ser humano fez? Não. Só que Cristo fez. Quando ele voltar, o que vai voltar do céu? A nova Jerusalém, construída, né? Então, Deus está trabalhando agora, há um trabalho sendo realizado, a nossa casa está sendo feita, né? Eu só queria pegar esse comentário sobre o trabalho. O texto é mais amplo, dá para fazer outros comentários, mas acho que o tempo enchei a terra e sujeitai-a. Só um último comentário aqui, é o último, tá, reverendo? São 11h20, é o último comentário. Quando você vê lá em Babel, né, então tem o dilúvio, tem o juízo, sai Noé com a sua esposa, provavelmente o nome dela era Enzara, na tradição judaica, e você tem os 3 filhos, Jafé o mais velho, Sem é o do meio e Cã é o mais novo. Saem os 3 ali com as suas respectivas esposas, e eles moram ali na região de Sinar. Passam 100 anos. 100 anos são poucas gerações, não dá tempo, tem muita gente. Aí eles constroem uma cidade, e uma torre, né? Qual é o pecado deles ali? Eles não queriam se espalhar. Deus dá uma ordem para Noé ali, quando ele renova a aliança. Crescer e multiplicai, tendo filhos, tudo certo, mas era para fazer o quê? Se espalhar. Então não era para ter filhos e morar junto. Era para ter filhos e espalhar por toda a terra, por todos os ambientes da terra. Que é a mesma ordem aqui. Então, uma coisa é você multiplicar, uma coisa é você ter filhos, que aconteceu ali quando sai da arca. Mas era para fazer o quê? Se espalhar pela terra. O homem desobedeceu. Não, vamos fazer uma torre para nós. O que aconteceu? Juízo. Deu um juízo de Deus, que são as línguas, né? Deus interferiu com o juízo e forçou, né, essa espalhar pela terra, né? Então, correlacionado. Só antes do pastor, desculpa, pastor, a penúltima, acho que é rápida. Você falou da questão dos animais, foram criados segundo a espécie, o canino, não todas as espécies, né? Sobre a Arca de Noé, eu já ouvi dizer que quando Noé coloca os animais, ele coloca justamente essas espécies, seriam os cabeças das famílias. Isso faz sentido? É isso mesmo? Absolutamente. Aí é um cuidado que a gente tem que ter na Bíblia. Deus é consistente e traz essas informações de maneira clara. Cabia todos os animais lá na arca? Claro. Eu vou te dar um número. 11 mil animais, números, só para ter números. Por quê? É a espécie. E lembre de uma coisa, quem trouxe os animais para a arca? Deus. Noé não saiu buscando nenhum. Os animais vieram para a arca. E os animais de grande porte? Provavelmente filhotes. Quanto tempo demorou o dilúvio? Se você olhar nas escrituras com cuidado, 1 ano e 10 dias. Quanto tempo Noé ficou dentro da arca? 1 ano e 10 dias. Ele entra, passa uma semana. Vai chover depois de uma semana. Aí acontece o que nós conhecemos. Então Deus traz os animais. Ele traz 7 de cada espécie. Foi que trouxe. E o que acontece depois? Só para clarear aqui a arca. Essa água que vem de baixo é quente. Ela traz cinzas. Cinza bloqueia os raios solares. O que aconteceu com a Terra? Esfriou. A era do gelo, né? O planeta esfria depois do dilúvio. Você quer ver um exemplo? Jó morava onde? Olha na Bíblia. Jó morava no Oriente Médio. O que tem onde ele morava? Jó é entre, né? Só para você ter números. Ele é entre o dilúvio e Abraão. Ele está ali no meio, em algum lugar ali. Sabemos disso pela idade e pelo relato. Por quê? Tinha neve. Ele relata neve. Como assim neve? Claro, teve a era do gelo. O planeta esfriou. Por quê? A água que vem de baixo, ela traz cinzas. O que a cinza faz? Ela fica na atmosfera, ela bloqueia o raio solar. O que acontece? Imediatamente esfria. O planeta esfriou. Com o esfriamento, o planeta aumentou a parte gelada, com a parte gelada, hibernação. Com a hibernação, o gigantismo, que nós temos 2 fenômenos, gigantismo e ananismo, né? Aumentou o gigantismo. Você vai ter bicho preguiça gigante, tatu gigante, dinossauro gigante, elefante gigante, vai ter todos eles. O gigantismo veio nesse período. Quem estava dentro da arca? Criançada aí, ó.
dinossauro estava na arca. Dinossauro. Como? Os filhotes, claro. Claro, e tem vários fósseis, esse é um ponto. Tem vários fósseis de dinossauros, pegada de dinossauro de ser humano. Outra coisa rápida, né? Os registros fósseis mostram animais que morreram rapidamente, eles não foram sedimentados. Fóssil de animal que tomba é uma coisa, o animal morreu, tomba e ele fossiliza, degrada e fossiliza. A posição dos animais no registro fóssil não são de animais que tombaram, são de animais que estavam vivos em movimento. O dilúvio pegou eles de uma vez, né? Pegou de uma vez e matou. Esse é um ponto extremamente importante. E tem vários registros, eu não quero aqui entrar no detalhe. Jó fala do Behemoth, que é um dinossauro, e do Leviatã, que é diríamos um dragão hoje, né? Então, assim, animais que não tem hoje. O que aconteceram? Foram extintos rapidamente depois do dilúvio, né? Rapidamente, pelas condições climáticas. O mundo mudou. Agora, foi só os dinossauros? Não, foi um monte de animais, um monte que foram extintos, porque as condições climáticas mudaram. Amém. Deixa eu não dar mais tempo para ninguém perguntar nada, mas dá vontade de ficar perguntando, né? Coisa boa. É porque sinal que foi muito bom. Obrigado, professor. E que bom que a gente tem esse contato aí, né? Que o Senhor possa nos permitir, quem sabe, ter outros momentos de ensino, de instrução, né? E é isso aí. Importante ver que a palavra não está desconectada, né, da ciência ou do que Deus, da história que Deus está contando. Então, que tudo isso sirva para fortificar a nossa fé, que possamos estar sendo movidos por essa fé que gera piedade, que nos conduz a temer mais o nosso Deus. Certo. Pela conta do Ivan, ele está abrindo para que as pessoas venham importunar o Senhor no final aqui. Mas certo, estou brincando. Mas vamos orar então, lembrando hoje, 18h30, é o culto a esse Deus Todo-Poderoso, que nós cremos, que criou todas as coisas, um culto que é devido a Ele. Então, a igreja aqui estará reunida hoje às 18h30, por favor, esteja aqui. Oremos. Mais uma vez te agradecemos, Deus, pela Tua fidelidade, a Tua palavra é a verdade. E nós declaramos que cremos na Tua palavra, que cremos que o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas. A nossa mente é tão limitada, nós temos tantas perguntas. Ó Deus, o Senhor revelou aquilo que quis, então que o Senhor nos dê um coração também conformado ao que o Senhor desejou revelar a nós. Um coração que se achega a Ti em fé, uma fé que gera piedade. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, dos nossos jovens, das nossas crianças, e de cada um aqui, que ninguém aqui seja tomado pela incredulidade, porque esse mundo tenta semear, através das mentiras, dúvidas sobre quem o Senhor é, sobre o Teu caráter. Mas, ó Deus, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua intervenção, nós cremos que o Senhor criou tudo que existe, tudo que há, e ainda está preparando para nós, ó Deus, redimindo tudo, porque o pecado afetou todas as coisas. Ó Deus, que estas noções, que este vislumbre de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor fez e faz, possa encher o nosso coração de temor, Senhor. Que possamos Te temer a cada dia, nos arrependendo dos nossos pecados, diante da Tua grandiosidade, diante da Tua santidade. A nossa vida pertence a Ti, estamos nas Tuas mãos. Que possamos ser sal e luz nesta terra, apontando para Ti. Levanta, Senhor, levanta cientistas, levanta profissionais que Te temem e que possam apontar para Ti, onde o Senhor tem plantado. Que esta igreja também cumpra com seu papel nesse mundo, proclamando o verdadeiro evangelho, custe o que custar. Assim entregamos tudo nas Tuas mãos, pedimos pelo culto logo mais à noite, que o Senhor seja engrandecido, que possamos entender o valor precioso de termos sido comprados pelo Teu sangue, Jesus, e sermos a Tua igreja, para Te honrar com as nossas vidas
inclusive por meio do culto. Obrigado pela vida do professor que pôde estar aqui, abençoando, que o Senhor o abençoe na sua viagem, nos seus estudos, que o Senhor continue mantendo ele, Deus, com um coração cheio de temor a Ti, cheio da Tua palavra, e que ele possa se levantar com intrepidez e coragem, para realmente cumprir com o papel que o Senhor deu a ele nessa sociedade, para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos pelo nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Bom almoço.